algumas litografias de Sisson de 1860, cine em que se operam. Um corpo acharia nele a mesma autos e uma história. Um simples curioso não descobre mais que o pinturesco do tempo e a expressão da que dão as coisas mortas e enterradas. Nesse ano entrara eu para a imprensa. Uma bocaiúva era então delgado. Já então tinha os gestos aquele ar distant que alguém último de convicção e traz aristocrata no arte, mas já então liberal bastante para dar um republicano convicto. A de letra, matéria introduzida por ele, o que me espantou bastante não era usual, nem é exato dizer que conversamos de política. Eu, a Caiúva, me ia fazendo como se quisesse conhecer as minhas opiniões. Provavelmente não as teria fixas, nem determinadas, mas quaisquer que fossem, creio que as exprimi na proporção e com a precisão apenas adequadas ao que ele me ia oferecer. De fato, separamos-nos com um prazo dado para o dia seguinte na loja de Paula Brito, que era na antiga Praça da Constituição, lado do Teatro São Pedro, a meio caminho das ruas do Cano e dos Ciganos. Relevai esta nomenclatura morta. É vício de memória velha. Na manhã seguinte achei ali Bocaiúva escrevendo um bilhete. Tratava-se do Diário do Rio de Janeiro, que ia reaparecer sob a direção política de Saldanha Marinho. Vinha dar-me um lugar na redação com ele e Henrique César Múzio. Essas minudências, agradáveis de escrever, se-lo-ão menos de ler. É difícil fugir a elas quando se recordam coisas idas. Assim dizendo que no mesmo ano, abertas as câmaras, fui para o Senado como redator do Diário do Rio, não posso esquecer que nesse ou no outro ali estiveram comigo Bernardo Guimarães, representante do Jornal do Comércio, e Pedro Luiz, por parte do Correio Mercantil, nem as boas horas que vivemos os três. Posto que Bernardo Guimarães fosse mais velho que nós, partíamos irmãmente o pão da intimidade. Descíamos juntos aquela Praça da Aclamação, que não era então o parque de hoje, mas um vasto espaço inculto e vazio como o Campo de São Cristóvão. Algumas vezes íamos jantar a um restaurante da Rua dos Latoeiros, hoje Gonçalves Dias, nome este que se lhe deu por indicação justamente do Diário do Rio. O poeta morara ali outrora e foi Múzio, seu amigo, que pela nossa folha o pediu à Câmara Municipal. Pedro Luiz não tinha só a paixão que pôs nos belos versos da Apolônia e no discurso com que pouco depois entrou na Câmara dos Deputados, mas ainda a graça, o sarcasmo, a observação fina e aquele largo riso em que os grandes olhos se faziam maiores. Bernardo Guimarães não falava nem ria tanto. Incumbia-se de pontuar o diálogo com um bom dito, um reparo, uma anedota. O Senado não se prestava menos que o resto do mundo à conversação dos três amigos. Poucos membros restarão da velha casa. Paranaguá e Sinimbu carregam o peso dos anos com muita facilidade e graça, o que ainda mais admira em Sinimbu, que suponho mais idoso. Ouvi falar a este bastantes vezes. Não apaixonava o debate, mas era simples, claro, interessante e fisicamente não perdia a linha. Essa geração conhece a firmeza daquele homem político que mais tarde foi presidente do Conselho e teve de lutar com oposições grandes. Um incidente dos últimos anos mostrará bem a natureza dele. Saindo da Câmara dos Deputados para a Secretaria da Agricultura com o Visconde de Ouro Preto, colega de gabinete, eram seguidos por enorme multidão de gente enassuada. O carro parou em frente à secretaria. Os dois apearam-se e pararam alguns instantes voltados para a multidão, que continuava a bradar e a pupar, e então vi bem a diferença dos dois temperamentos. Ouro Preto fitava com a cabeça erguida e certo gesto de repto. Sinimbu parecia apenas mostrar ao colega um trecho de muro, indiferente. Tal era o homem que conheci no Senado. Para avaliar bem a minha impressão diante daqueles homens que eu via ali juntos todos os dias, é preciso não esquecer que não poucos eram contemporâneos da maioridade, algum da regência, do primeiro reinado e da Constituinte. Tinham feito ou visto fazer a história dos tempos iniciais do regime, e eu era um adolescente espantado e curioso. Achava-lhes uma feição particular, metade militante, metade triunfante, um pouco de homens, outro pouco de instituição. Paralelamente, ia me lembrando os apodos e chufas que a paixão política desferira contra alguns deles, e sentia que as figuras serenas e respeitáveis que ali estavam agora, naquelas cadeiras estreitas, não tiveram outrora o respeito dos outros, nem provavelmente a serenidade própria. E tirava-lhes as cãs e as rugas e fazia-os outra vez moços,
árdegos e agitados. Comecei a aprender a parte do presente que há no passado, e vice-versa. Trazia comigo a oligarquia, o golpe de Estado de 1848 e outras notas da política em oposição ao domínio conservador, e ao ver os cabos desse partido, risonhos, familiares, gracejando entre si e com os outros, tomando juntos café e rapé, perguntava a mim mesmo se eram eles que podiam fazer, desfazer e refazer os elementos e governar com mão de ferro este país. Os senadores compareciam regularmente ao trabalho. Era raro não haver sessão por falta de quórum. Uma particularidade do tempo é que muitos vinham em carruagem própria, como Zacarias, Monte Alegre, Abrantes, Caxias e outros, começando pelo mais velho, que era o Marquês de Itanhaém. A idade deste fazia-o menos assíduo, mas ainda assim era o mais do que cabia esperar dele. Mal se podia apear do carro e subir as escadas. Arrastava os pés até a cadeira que ficava do lado direito da mesa. Era seco e mirrado, usava cabeleira e trazia óculos fortes. Nas cerimônias de abertura e encerramento, agravava o aspecto com a farda de senador. Se usasse barba, poderia disfarçar o chupado e engelhado dos tecidos. A cara rapada acentuava-lhe a decrepitude, mas a cara rapada era o costume de outra quadra, que ainda existia na maioria do Senado. Uns, como Nabuco e Zacarias, traziam a barba toda feita. Outros deixavam pequenas suíças, como Abrantes e Paranhos, ou como Olinda e Eusébio, a barba em forma de colar. Raros usavam bigodes como Caxias e Montezuma, um Montezuma de segunda maneira. A figura de Itanhaém era uma razão visível contra a vitaliciedade do Senado. Mas é também certo que a vitaliciedade dava àquela casa uma consciência de duração perpétua que parecia ler-se no rosto e no trato dos seus membros. Tinha um ar de família que se dispersava durante a estação calmosa para ir às águas e outras diversões e que se reunia depois em prazo certo, anos e anos. Alguns não tornavam mais e outros novos apareciam. Mas também nas famílias se morre e nasce. Dissentiam sempre, mas é próprio das famílias numerosas brigarem, fazerem as pazes e tornarem a brigar. Parece até que é a melhor prova de estar dentro da humanidade. Já então se evocavam contra a vitaliciedade do Senado os princípios liberais, como se fizera antes. Algumas vozes vibrantes cá fora calavam-se lá dentro, é certo, mas o germe da reforma ia ficando, os programas o acolhiam e, como em vários outros casos, os sucessos o fizeram lei. Nenhum tumulto nas sessões. A atenção era grande e constante. Geralmente, as galerias não eram muito frequentadas e, para o fim da hora, poucos espectadores ficavam. Alguns dormiam. Naturalmente, a discussão do voto de graças e outros chamavam mais gente. Nabuco e algum outro dos principais da casa gozavam do privilégio de atrair grande auditório, quando se sabia que eles rompiam um debate ou respondiam a um discurso. Nessas ocasiões, muito excepcionalmente, eram admitidos ouvintes no próprio salão do Senado, como aliás era comum na Câmara Temporária. Como nesta, porém, os espectadores não intervinham com aplausos nas discussões. A presidência de Abaeté redobrou a disciplina do regimento, porventura menos apertado no tempo da presidência de Cavalcante. Não faltavam oradores. Uma só vez ouvi falar a Eusébio de Queiroz, e a impressão que me deixou foi viva. Era fluente, abundante, claro, sem prejuízo do vigor e da energia. Não foi discurso de ataque, mas de defesa. Falou na qualidade de chefe do Partido Conservador, ou Papa. Itaboraí, Uruguai, Saião Lobato e outros eram cardeais, e todos formavam consistório, segundo a célebre definição de Otaviano no Correio Mercantil. Não reli o discurso. Não teria agora tempo nem oportunidade de fazê-lo. Mas estou que a impressão não haveria diminuído muito, posto lhe falte o efeito da própria voz do orador, que seduzia. A matéria era sobremodo ingrata. Tratava-se de explicar e defender o acúmulo dos cargos públicos, acusação feita na imprensa da oposição. Era a tarde da oligarquia, o crepúsculo do domínio conservador. As eleições de 1860, na capital, deram o primeiro golpe na situação. Se também deram o último, não sei. Os partidos nunca se entenderam bem acerca das causas imediatas da própria queda ou subida, salvo no ponto de serem alternadamente a violação ou a restauração da Carta Constitucional. Quaisquer que fossem então, a verdade é que as eleições da capital naquele ano
podem ser contadas como uma vitória liberal. Elas trouxeram à minha imaginação adolescente uma visão rara e especial do poder das urnas. Não cabe inseri-la aqui. Não direi o movimento geral e o calor sincero dos votantes, incitados pelos artigos da imprensa e pelos discursos de Teófilo Otoni, nem os lances, cenas e brados de tais dias. Não me esqueceu a maior parte deles. Ainda guardo a impressão que me deu um obscuro votante que veio ter com Otoni perto da matriz do Sacramento. Otoni não o conhecia, nem sei se o tornou a ver. Ele chegou-se-lhe e mostrou-lhe um maço de cédulas que acabava de tirar às escondidas da algibeira de um agente contrário. O riso que acompanhou essa notícia nunca mais se me apagou da memória. No meio das mais ardentes reivindicações deste mundo, alguma vez me despontou ao longe aquela boca sem nome, acaso verídica e honesta em tudo mais da vida, que ali viera confessar candidamente e sem outro prêmio pessoal o fino roubo praticado. Não mofes desta insistência pueril da minha memória. Eu a tempo advirto que as mais claras águas podem levar de enxurro alguma palha podre, se é que é podre, se é que é mesmo palha. Eusébio de Queiroz era justamente respeitado dos seus e dos contrários. Não tinha a figura esbelta de um Paranhos, mas ligava-se-lhe uma história particular e célebre, dessas que a crônica social e política de outros países escolhe e examina, mas que os nossos costumes, aliás, demasiado soltos na palestra, não consente inserir no escrito. De resto, pouco valeria repetir agora o que se divulgava então, não podendo pôr aqui a própria e extremada beleza da pessoa que as ruas e salas dessa cidade viram tantas vezes. Era alta e robusta. Não me ficaram outros pormenores. A causa secreta. Fragmento. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas 3, coisa tão feia e grave que não lhes deixou muito gosto para tratar do dia, do bairro e da casa de saúde. Toda a conversação a esse respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazê-lo entender, é preciso remontar à origem da situação. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato pela primeira vez à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura. Mas ainda assim, tê-la-ia esquecido, se não fosse o segundo encontro poucos dias depois. Morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, entre essa rua e a praia. Ia 1 ou 2 vezes por mês e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos. Mas Fortunato ouviu-a com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava.
Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. No Largo da Carioca entrou num Tilbury e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram 9 horas, estava em casa, quando ouviu o rumor de vozes na escada. Desceu logo do sótão onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam escada acima, ensanguentado. O preto que o servia acudiu a abrir a porta. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto o ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou. Era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição desde que lhe ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço. Pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que o Garcia era vizinho e estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida contou o que se passara. Foi uma malta de capoeiras. Eu vinha do quartel de Moura, onde fui visitar um primo quando ouvi um barulho muito grande e logo depois um ajuntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos. Mas eu só via este senhor que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe o punhal. Não caiu logo. Disse onde morava e como era a 2 passos, achei melhor trazê-lo. Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Não, nunca o vi. Quem é? É um bom homem empregado no arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é. Médico e subdelegado vieram daí a pouco. Fez-se o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido que gemia muito. No fim, entendeu-se particularmente com o médico, acompanhou-o até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram, ele e o estudante ficaram no quarto. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham uma expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação e, se era desinteressado como parecia, não havia mais que aceitar o coração humano como um poço de mistérios. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora. Voltou nos dias seguintes, mas a cura fez-se depressa e, antes de concluída, desapareceu sem dizer ao obsequiado onde morava. Foi o estudante que lhe deu as indicações do nome, rua e número. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez logo que possa sair, disse o convalescente. Correu a Catumbi daí a 6 dias. Fortunato recebeu constrangido. Ouviu impaciente as palavras de agradecimento. Deu-lhe uma resposta enfastiada e acabou batendo com as borlas do chambre no joelho.
Gouveia, defronte dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando, sem achar mais nada que dizer. No fim de 10 minutos, pediu licença para sair e saiu. Cuidado com os capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. O pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando a custo o desdém, forcejando por esquecê-lo, explicá-lo ou perdoá-lo, para que no coração só ficasse a memória do benefício. Mas o esforço era vão. O ressentimento, hóspede novo e exclusivo, entrou e pôs fora o benefício, de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali como uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor insinuou a este homem o sentimento da ingratidão. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, infara-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? A Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Dona Plácida, capítulo do romance Memórias Póstumas e Brás Cubas. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor? Envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou abaixo para substituí-la por outra 3 vezes maior. Mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre, um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Vê agora a neutralidade deste globo que nos leva através dos espaços como uma lancha de náufragos que vai dar à costa. Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão este canto de terra que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta
e a certos respeitos verdadeira dona de casa. Custou-lhe muito aceitar a casa. Farejava a intenção e doía-lhe o ofício, mas afinal cedeu. Creio que chorava a princípio. Tinha nojo de si mesma. Ao menos é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses. Falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la e não me dava por ofendido, tratava-a com carinho e respeito. Forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela. Aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos 3 juntos, diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato. Fiz um pecúlio de 5 contos, os 5 contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim todas as noites, diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa? De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu? E muito eu? Você fura o pano. Nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro. Dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano. Vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, imperador? Não digo isso. A verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho. Vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. O buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha
Vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. Enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: Ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada. Mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Crônica de 7 de junho de 1896. A questão da capital, ou a questão capital, como se dizia na República Argentina, quando se tratou de dar à província de Buenos Aires uma cabeça nova, própria, luxuosa e inútil, a nossa questão capital teve esta semana um impulso. Discutiu-se na Câmara dos Deputados um projeto de lei que o Dr. Belisário Augusto propõe substituir por outro. Este outro declara a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro capital da República. Não é preciso acrescentar que o fundamentou eloquentemente. Este advérbio acompanha os seus discursos. Foi combatido naturalmente, sem paixão, sem acrimônia, com desejo de acertar, visto que a Constituição determina que no Planalto de Goiás seja demarcado o território da nova capital e já lá trabalha uma comissão de engenheiros. Mas, estipulando a mesma Constituição, artigo 34, que ao Congresso Federal compete privativamente mudar a capital da União, entendeu o Dr. Belisário Augusto que esta cláusula, se dá competência para mudança, também a dá para conservação. Argumento que o Dr. Paulino de Souza Júnior declarou irrespondível. Todo o esforço do deputado fluminense foi para conservar a esta cidade o papel que lhe deram os tempos e a história. Fez, por assim dizer, o processo da Constituinte. Os homens têm ilusões, disse Sua Excelência, e as assembleias também as têm. Poderia acrescentar que as ilusões das assembleias são maiores, por isso mesmo que são de homens reunidos e o contágio é grande e rápido. E mais difícil se torna dissipá-las. Sua Excelência pensa que a revolta de 6 de setembro teria vencido se o governo não estivesse justamente aqui. Bem pode ser que tenha razão. Creio nas prefeituras, mas para a defesa da República acho os cônsules mais aptos. Podeis redarguir que, convertida em Estado, esta cidade teria o seu governador, a sua Constituição, as suas câmaras. Mas também se vos pode replicar que se o nosso Rio de Janeiro, se Pelé, se Galleux, nous ne vient tout le mal, tem por perigo cosmopolitismo, este mesmo cosmopolitismo seria um aliado inerte da rebelião e a autoridade de um pequeno Estado poderia menos, muito menos, que a do próprio governo federal. Não estranheis ver-me assim metido em política, matéria alheia à minha esfera de ação. Tampouco imagineis que falo pela tristeza de ver decapitada a minha boa cidade carioca. Tristeza tenho em verdade, mas tristezas não valem razões de Estado. E se o bem comum o exige, devem converter-se em alegrias. Não, senhor. Se falo assim, é para combater o próprio Dr. Belisário Augusto, por mais que me sinta disposto a concordar com ele. Parece-vos absurdo? Tende a paciência de ler.
Depois de perguntar qual das outras cidades disputou a posição de capital da República, o deputado fluminense fez esta interrogação: qual foi o movimento popular que impôs ao Congresso a necessidade da mudança da capital? Realmente não houve movimento algum, mas eu viro-lhe o argumento e não creio que me refute. Sim, não houve movimento, mas a própria cidade do Rio de Janeiro não reclamou nada quando se discutiu a Constituição, não levou aos pés do legislador o seu passado, nem o seu presente, nem o seu provável futuro, não examinou se as capitais são ou não obras da história, não disse coisa nenhuma. Comprou debêntures, que eram os bichos de então. Agora mesmo que o orador fluminense insta com o Congresso para ver se a capital aqui fica, o Rio de Janeiro não insta também, não pede, com o direito que tem todo cidadão e toda comunidade, de procurar haver o que lhe parece ser de benefício público. Não ouço discursos reverentes. Não vejo deliberações pacíficas, nem petições, já não digo do Conselho Municipal, a quem incumbe velar pela felicidade dos seus munícipes, porque é natural que essa corporação aspire às funções constitucionais de parlamento com promoção equivalente dos seus povos. Mas os povos, que fazem eles ou que fizeram? A conclusão é que o Rio de Janeiro, desde o princípio, achou que não devia ser capital da União, e este voto pesa muito. É o decapitado par persuasão. Assim é que temos contra a conservação da capital, além do mais, o beneplácito do próprio Rio de Janeiro. Ele será sempre, como disse um deputado, a nossa Nova York. Não é pouco. Nem todas as cidades podem ser uma grande metrópole comercial. Não levarão daqui a nossa vasta Bahia, as nossas grandezas naturais e industriais, a nossa Rua do Ouvidor, com seu autômato jogador de damas, nem as próprias damas. Cá ficará o gigante de pedra, memória da quadra romântica, a bela Tijuca, descrita por Alencar em uma carta célebre, a Lagoa de Rodrigo de Freitas, a Enseada de Botafogo, se até lá não estiver aterrada, mas é possível que não. Salvo se alguma companhia quiser introduzir, com melhoramentos, os Jogos Olímpicos, agora ressuscitados pela jovem Atenas. Também não nos levarão as companhias líricas, os nossos trágicos italianos, sucessores daquele pobre Rossi que acaba de morrer, e apenas os dividiremos com São Paulo, segundo o costume há alguns anos. Quem sabe até se um dia tudo pode acontecer. Um dia, quem sabe, lançaremos uma ponte entre esta cidade e Niterói, uma ponte política, entenda-se, nada impedindo que também se faça uma ponte de ferro. A ponte política ligará os dois estados, pois que somos todos fluminenses, e esta cidade passará de capital de si mesma a capital de um grande estado único, a que se dará o nome de Guanabara. Os fluminenses do outro lado da água restituirão Petrópolis aos veranistas e seus recreios. Unidos, seremos alguma coisa mais que separados, e sem desfazer nas outras, a nossa capital será forte e soberba. Uma criatura. Sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesmo devora os membros e as entranhas com a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar que se rasga à maneira de abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fronte o obscuro despotismo. Cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e de egoísmo. Friamente contempla o desprezo e o gozo. Gosta do colibri como gosta do verme, e cinge ao coração o belo e o monstruoso. Para ela, o chacal é, com a rola, inerme, e caminha na terra imperturbável, como pelo vasto areal, um vasto paquiderme. Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo, vem a folha, que lento e lento se desdobra, depois a flor, depois o suspirado pomo. Pois essa criatura está em toda a obra. Cresta o seio da flor e corrompe-lhe o fruto, e é desse destruir que suas forças dobra.
Ama de igual amor o poluto e o impoluto. Começa e recomeça uma perpétua lida e sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte, eu direi que é a vida. A mosca azul. Era uma mosca azul, asas de ouro e granada, filha da China ou do Indostão, que entre as folhas brotou de uma rosa encarnada em certa noite de verão. E zumbia, e voava, e zumbia, refulgindo ao clarão do sol e da lua, melhor do que refulgiria um brilhante do grão-mogol. Um poleá que a viu, espantado e tristonho, um poleá lhe perguntou: Mosca, esse refulgir que mais parece um sonho, dize, quem foi que tu ensinou? Então ela, voando e revoando, disse: eu sou a vida e sou a flor das graças, o padrão da eterna meninice, e mais a glória e mais o amor. E ele deixou-se estar a contemplá-la, mudo e tranquilo como um faquir, como alguém que ficou deslumbrado de tudo, sem comparar nem refletir. Entre as asas do inseto a voltear no espaço, uma coisa lhe pareceu que surdia com todo o resplendor de um passo, e viu um rosto, que era o seu. Era ele. Era um rei, o rei de Caxemira, que tinha sobre o colo nu um imenso colar de opala e uma safira tirada ao corpo de Vishnu. 100 mulheres em flare, 100 nairas superfinas aos pés dele no liso chão, espreguiçam sorrindo as suas graças finas, e todo o amor que tem lhe dão. Mudos, graves, de pé, 100 etíopes feios, com grandes leques de avestruz, refrescam-lhes de manso os aromados seios voluptuosamente nus. Vinha a glória depois, 14 reis vencidos, e enfim as párias triunfais de 300 nações e os parabéns unidos das coroas ocidentais. Mas o melhor de tudo é que no rosto aberto das mulheres e dos varões, como em água que deixa o fundo descoberto, via limpos corações. Então ele, estendendo a mão calosa e tosca, afeita a só carpintejar, com um gesto pegou na fulgurante mosca, curioso de a examinar. Quis vê-la, quis saber a causa do mistério, e fechando-a na mão, sorriu de contente, ao pensar que ali tinha um império, e para casa se partiu. Alvoroçado chega, examina, e parece que se ouve nessa ocupação miudamente, como um homem que quisesse dissecar a sua ilusão. Dissecou-a a tal ponto e com tal arte que ela, rota, baça, nojenta, vil, sucumbiu. E com isto esvaiu-se-lhe aquela visão fantástica e sutil. Hoje, quando ele aí vai, de aloe e cardamomo na cabeça com artafu, dizem que ensandeceu e que não sabe como perdeu a sua mosca azul.